Especialmente ao primeiro dia da nossa oficial, né? Do nosso desafio da transformação corporal. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Meu nome é Mariana Menberg, sou coach criadora do STC, junto com essa equipe incrível. E eu e minha equipe preparamos tudo com muito carinho para todo mundo que está aqui conseguir chegar na sua melhor versão, perder peso, secar a barriga, definir, ficar com o corpo magro, bonito e saudável. E durante toda essa semana, a gente vai estar aqui compartilhando os nossos segredos de. Puxa vida, eu tenho quase 20 anos fazendo isso. Uau! É muito incrível, né? É, compartilhando com vocês como vocês fazem para mudar os hábitos, para ter resultados maravilhosos, para você conseguir colocar em prática e realmente entender como funciona a alimentação, emagrecimento e o que você tem que fazer para emagrecer e nunca mais engordar. Lembrando, claro, todo mundo, né, que o conteúdo daqui e de nenhuma plataforma digital tem o intuito de substituir uma consulta com um médico, nutricionista ou educador físico. Você sempre tem que buscar um profissional para te orientar, tá bom? Agora, vamos ver quem já está por aqui. Coloca aí de onde você está falando, qual é o seu objetivo. Eu estou falando aqui diretamente de São Paulo, onde nasci e cresci, e eu quero saber de vocês. Então, coloquem aí. Ontem eu contei um pouquinho da minha história, que hoje você me vê assim magrinha, mas nem sempre foi assim, né? Mostrei as fotos do antes, minha, do meu pai, e então, assim, quando uma pessoa me fala assim, ah, Mari, eu tô com dificuldade para emagrecer, ou então fala, ah, eu não tô me sentindo bem, não tô me sentindo confortável com o meu corpo, quero ir pra praia, mas tenho vergonha, quero sair com meu marido, mas nada me fica bem, desisti de sair porque não consegui encontrar uma roupa que me servia. Então, quando vocês falam isso para mim, para os coaches, a gente entende, porque a gente já passou, né? E pra vocês terem noção, vocês estão falando com uma pessoa que tinha uma técnica para abrir o pacote de bolacha sem ninguém perceber. Era assim, ó. Eu abri o pacote, comia umas 5, 6 bolachas, o que eu queria, virava o pacote ao contrário, devolvia na despensa, com a parte aberta para trás. Porque quando tá aberta, todo mundo vai lá e pega uma, duas, né? Quando tá fechada, não. Então eu tinha essa técnica, e aí eu comia o pacote inteiro sozinha. Só que isso, por que que eu conto isso para vocês? Porque isso trouxe várias consequências que eu não imaginava. Na minha cabeça, comer essas comidas era muito bom. Eu me sentia feliz quando eu comia. Eu tinha uma ligação muito forte entre comida e sensação de bem-estar, de me sentir bem. Só que quando eu olhava no espelho, eu não gostava. Quando eu ia para os hotéis, vocês terem noção da pessoa que está falando com você aqui agora, você que já tentou de tudo, ou que acha que já tentou de tudo. Eu ia para o hotel e minha refeição favorita era o café da manhã, porque eu podia comer e comer e comer à vontade. E eu queria comer de tudo. Ah, isso aqui não tem em casa, isso aqui não tem em casa, então vou comer, vou comer, vou comer. E aí, gente, quando você fala assim, ah, eu não estou conseguindo emagrecer, eu entendo. A equipe entende. Então, primeira coisa que eu queria falar para todo mundo aqui é que você não está sozinha. E hoje a gente vai entender o que. Antes de falar dieta isso, dieta aquilo outro, não. A dieta que vai fazer você emagrecer e vai fazer você manter o seu peso para sempre, ela respeita 5 pilares. 5 pilares. Sem esses 5 pontos, você vai fazer a dieta, você vai emagrecer e você vai engordar. Você vai emagrecer e você vai engordar de novo. Coloca aí, digita aí no chat. Quem já emagreceu e engordou de novo? Aquele famoso efeito sanfona. Coloca aí. Exatamente. Então, eu quero que você entenda que o que a gente faz aqui no STC é muito simples e muito forte. O nosso trabalho é transformar o mundo inteiro num lugar mais feliz e mais saudável, uma pessoa por vez. E é por isso que eu tô aqui hoje, para ajudar todo mundo aqui a chegar no corpo que vocês sempre quiseram, tá? Agora, antes da gente mergulhar no tema, eu vou até compartilhar aqui a minha tela, porque eu tenho uma apresentação preparada para todos nós. Deixa eu colocar aqui, aqui. Vocês estão vendo? Beleza. Não, que copiar link, Mariana. Ai, ai.
É apresentar. Aí, apresentar. Pronto. Muito bom, muito bom, muito bom. Beleza. Então, aqui, ó. Tema de hoje, né? A dieta para emagrecer e manter. Então, antes de qualquer coisa, você tem que entender que para transformar o seu corpo, você tem que transformar a sua alimentação. Não adianta falar que não é, porque é, tá? Já fiz muitos cursos, já li muitos livros, tem uma equipe por trás de mim, de nutricionistas, médicos, educadores físicos, nutrólogos, que cuidam do STC, e o que eu vou passar para vocês aqui é baseado no que eu aprendi em todos esses anos com toda essa equipe. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que dieta todo mundo faz. Ah, eu tô fazendo dieta. Não, dieta todo mundo faz. Porque a dieta consiste simplesmente na escolha dos seus alimentos. Agora, o que você tem que saber é se a sua dieta está fazendo você ganhar peso, perder peso ou manter o seu peso. Essa é a primeira coisa que você tem que descobrir. E aí, para falar sobre dieta, a gente tem que entender que para o nosso corpo funcionar bem, a gente tem que e ter boa saúde, né? Não é só para o nosso corpo funcionar bem, para você estar magrinha, bonitinha, não, ter boa saúde. A gente tem que ter uma dieta que seja balanceada, com os nutrientes que o nosso corpo precisa. Porque senão, dá uma olhada nisso daqui. Vocês já viram essa foto? Muita gente mostra fotos similares como essa, né? Aqui na esquerda, a gente vê 1 quilo de gordura. E na direita, a gente vê 1 quilo de músculo. Os dois têm o mesmo peso na balança. Mas vocês conseguem enxergar a diferença no volume entre os dois? Digita aí para mim. Qual é mais volumoso? Gordura ou músculo? Gordura. Muito bem. E aqui tem uma caneta Bic para vocês entenderem mais ou menos a proporção. A gordura, ela é muito mais volumosa. Então, se você é uma pessoa que tem bastante músculo e pouca gordura, você vai parecer magrinha, definida, torneada. Agora, se você tem o mesmo peso que essa pessoa que eu acabei de descrever, só que você tem muito mais gordura do que músculo, você vai parecer que está acima do peso. Então, é isso que eu quero que todo mundo aqui entenda. E por isso que todo mundo aqui ganha uma análise de composição corporal. Essa análise de composição corporal, ela diz, através das medidas, o que é o que dentro de você. Quanto você tem de gordura e quanto você tem de músculo. Porque o foco, entende uma coisa, por mais que você fala, Mário, eu quero perder só 10 quilos, Mário, eu quero perder só a barriga, Mário, eu quero perder só a gordura no culote, ou Mário, eu quero perder só 5 quilos, entende uma coisa, não é o quilo na balança, é o que ele representa, o que você vai perder, tá bom? Porque o que a gente vê acontecer muito aí fora? As pessoas emagrecem sem prestar atenção no que elas estão ingerindo, sem cuidar da atividade física, sem cuidar de várias coisas, e elas emagrecem na balança. Mas elas emagrecem perdendo músculo. E quando isso acontece, é muito ruim para você, para sua saúde, e é péssimo para a manutenção, porque isso não se sustenta, isso não se mantém. Por quê? Apesar de parecerem a mesma, da gente não conseguir ver a diferença deles só colocando um do lado do outro, a principal diferença é que a gordura é um estoque de energia. Então, tudo que você come a mais do que você precisa, toda a quantidade de calorias, seja ela de onde for, você vai estocar como gordura. Ela é um estoque de energia. O músculo não. O músculo é um tecido ativo que gasta calorias. O músculo chega a gastar 4 vezes mais calorias do que a gordura, que é só um estoquezinho de energia ali. Então, o músculo faz você naturalmente gastar mais calorias por você ter mais músculo. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais calorias eu gasto. E isso é importante porque se eu quero me manter magra para sempre, e essa é a primeira coisa que você tem que entender. Eu tenho que emagrecer, sim, fazer o déficit calórico, sim. A gente já vai falar disso mais daqui a pouco, mas principalmente, eu tenho que manter a minha massa magra. Não perder, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas.
Então, essa é a grande diferença. E essa é a diferença também de quando a gente vê uma pessoa que emagreceu e ficou bonita, ficou com uma pele bonita, ficou com o cabelo cheio, a unha que não quebra. Por que que isso aconteceu? Porque ela teve uma dieta rica em proteínas, porque ela teve a ingesta adequada de proteína e ela não perdeu massa magra. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, tá bom? Agora, vamos entender um pouquinho sobre a dieta. São 5 pontos. Eu recomendo que você anote para que você não esqueça. Porque esses 5 pilares, eles são simples, gente, mas eu não quero só que você participe de uma live como essa e você fala, nossa, que legal, gostei do que a Mari falou. Desligou a live e você esquece. Não, eu quero que você aplique isso no seu dia a dia para que a transformação seja real e duradoura. Então, a primeira coisa tem que ser uma dieta nutritiva. E aí a gente vai mergulhar um pouquinho em macro e micronutrientes. O que que é macro e o que que é micronutriente? Macronutrientes são os nutrientes que a gente precisa em quantidade maior do que 1 grama. E eles têm nome e você os conhece. Macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, ok? Macronutriente, carboidrato, proteína e gordura. Beleza. Agora, micronutriente. Quais são os micronutrientes? São as vitaminas, são os minerais, são nutrientes que a gente precisa em quantidade menor do que 1 grama. E cada nutriente, pessoal, tem diversas funções. E você precisa deles de uma maneira balanceada. Por exemplo, a gente estava falando da proteína. A proteína é um macronutriente. Você precisa da quantidade adequada de proteína, porque ela é, como a Cris falou no sábado, é o tijolo do corpo, né? É importante na construção e na recuperação dos tecidos musculares. Então, se você tiver uma dieta baixa em proteína, você vai emagrecer, mas muito provavelmente você vai ficar a falsa magra, fraca, mole, etc. Vitamina A. Vitamina A provavelmente você já sabe, porque a minha avó já falava da vitamina A. Se você não consome a quantidade correta de vitamina A todos os dias, você pode ter problema de visão. Fibras. Se eu não consumir fibras, eu vou ter problema para ir ao banheiro, vou ter problema na absorção dos nutrientes, vou ter pessoas que não vão ao banheiro com regularidade têm mais chances de desenvolver o câncer de intestino, por exemplo. Então, para eu viver bem, com saúde, com energia, você precisa dos macro e dos micronutrientes. E é por isso que a gente começa falando sobre dieta nutritiva. Não se trata sobre, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo outro. Não. Nosso corpo é uma máquina complexa e ele precisa de uma dieta nutritiva. Então, primeira coisa, vamos entender. Eu preciso de uma dieta que ofereça para o meu corpo os nutrientes que ele precisa, todos os nutrientes que ele precisa, os macro e os micro. Entenderam? Ficou claro? Beleza, nada de sair cortando, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo outro, não corta nada não, tá? Segundo pilar, olha que beleza de prato esse que eu coloquei para vocês aqui. Olha quantas coisas tem aqui nesse bowl. Tem vários legumes, tem verduras, tem proteínas, tem leguminosas, tem até uma frutinha ali, tem um avocado ali. Então, qual que é o segundo pilar? O segundo pilar é que a dieta tem que ser variada. Gente, a dieta tem que ser variada. Por quê? Cada nutriente cada alimento tem uma gama diferente de nutrientes. Então, se eu como um pimentão, ou se eu como um tomate, ou se eu como uma berinjela, cada um deles ali vai trazer uma gama diferente de nutrientes para mim. E por que que isso é importante? Porque quanto mais colorida e mais variada for a sua dieta, mais saudável. Isso a gente está falando do ponto da parte da nutrição. Mas a gente também pode falar e deve falar que você se come todos os dias a mesma coisa, o que que vai acontecer? Você vai enjoar. Quantas pessoas não falam para mim, ai, Mari, mas eu enjoo da comida da dieta. Por quê? Tá comendo todo dia a mesma coisa. Tá comendo frango, brócolis e tomate. Alguma coisa similar disso daí, tá bom? Então, para gente entender isso daí, para gente entender variada. Qual a maneira mais fácil de aplicar isso no seu dia a dia? Por
Cores. Quanto mais colorido for o seu prato, mais nutritivo ele vai ser. E mais fácil vai ser de você chegar no corpo que você sempre quis e manter. É o segundo pilar. Agora, terceiro pilar, ela tem que ser balanceada. Por que balanceada? Porque a gente precisa da quantidade adequada de cada um dos alimentos, dos nutrientes, para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Então, a gente já aprendeu que eu não posso comer uma quantidade. Ah, vou comer proteína, ok, mas vou comer só um tiquinho de proteína. Não, eu tenho que comer a quantidade correta de proteína que eu preciso. Por isso que aqui a gente ensina vocês a calcularem a quantidade de proteína necessária por dia, a quantidade de água necessária por dia. Então, balanceada. Não adianta eu comer muito daquilo, pouco disso, um pouquinho daquilo outro. Não, balanceada. E vocês viram que no nosso protocolo ali tem também o como montar isso daí. Então, tem que ser balanceada, tá bom? Quarto pilar, pessoal. A dieta tem que ser proteica. Se a dieta não for proteica, duas coisas vão acontecer. A primeira é que você vai emagrecer e vai perder massa magra. E quando você perde massa magra, você vira aquela figura da falsa magra que a gente mostrou na aula anterior. Aquela mulher que ficou com a pele de maracujá de gaveta, que parece, né? Que fica mais enrugadinha, sem tônus muscular, o corpo mais, você vê, né? Mais molinho, mais murchinho. Aquela mulher que ficou com o cabelo fraco, com as unhas fracas, isso tudo é a falta da proteína, que é fundamental. Então, uma dieta com pouca proteína, principalmente uma dieta para a perda de peso com pouca proteína, ela não faz você emagrecer de uma maneira saudável ou esteticamente falando bonita, porque a gente emagrece e fica e perde massa magra no meio, tá bom? Agora, por outro lado, por que que é importante a gente falar da proteína? Porque proteína é o nutriente que tem a maior capacidade de te dar saciedade. Então, se você está sentindo fome fora de hora, é que provavelmente você não tem, você tem que ajustar a quantidade de proteína. Isso é fundamental. Porque a proteína, ela demora, é uma molécula bastante complexa. Aliás, são várias moléculas, né? Mas é assim, é uma molécula bastante complexa, que o corpo demora para fazer a digestão. Então, por demorar a fazer a digestão, você sente essa sensação de saciedade por mais tempo. Existem proteínas de absorção mais lenta, de absorção mais rápida, mas para simplificar aqui, a proteína ela vai te dar mais saciedade, tá bom? Então é fundamental a gente usar aquela continha que a Cris explicou pra gente ontem, tá? Pelo menos 1,5 gramas de proteína por quilo de corpo, tá bom? E o quinto pilar é tão importante. Pilar, gente. Vamos entender o que que é a palavra pilar. Imagina que você comprou um apartamento e você quer fazer uma reforma na sua casa. No meio da sua sala tem um pilar e você quer quebrar aquele pilar para você poder ter uma sala maior. Pode quebrar aquele pilar? Pergunta para o seu arquiteto, para o seu engenheiro. Não pode. Por que que não pode? Porque se tirar o pilar, a casa cai. Então, pilar quer dizer que não tem um mais importante que o outro. Todos eles são importantes e sem eles, sem todos eles, a dieta falha. Então, o último é ser deliciosa. E isso é muito importante de você entender, tá? Porque assim, vamos entender qual é qual a função da gordura no nosso corpo. Não é só deixar você infeliz na hora que você vai colocar aquele tubinho preto que você adorava. Não é só isso. A gordura, gente, ela é um estoque de energia, como a gente falou agora há pouco. E é por isso que a gente evoluiu como espécie. Olha que interessante. Inclusive, eu recomendo, para quem quiser se aprofundar no tema, se tem uma coisa que a gente sempre vai trazer para vocês aqui, é dica de livro. Tem um livro genial, que é um dos maiores best-sellers da atualidade, que chama Sapiens, de um israelense chamado Yuval Harari. E aí ele descreve toda a evolução do ser humano, do Homo sapiens, e é super interessante. Até virar Homo sapiens, na verdade, né? Então pensa só, quando a gente vivia nas cavernas,
Não tinha Rappi, não tinha iFood, não tinha. Não. Tinha escassez de comida. Se tinha comida, você comia. Se não tinha comida, você jejuava, passava fome. Tá? Então, o estoque de energia, a gordura, é o que fez a gente evoluir como espécie. Porque quando a gente comia, e a gente comia até não ter mais, até não ter mais comida, era justamente porque a gente não sabia quando a gente ia ter comida de novo. Então, hoje, quando você vê comida, você olha aqui essa foto dessa lasanha, e você já começou, já, a capivara raivosa já acordou. Já falou, oi, que bonito isso. Já começou a sentir o cheiro da lasanha. Quando você sente isso, não fica achando que tem alguma coisa errada com você, não, tá bom? Não fica, porque não tem. Você, eu, nós fomos programados para querer comer quando a gente vê comida. E sim, a gente tem preferência por comidas mais calóricas, porque elas são as que dão mais energia. Então, isso é importante de você entender para não ficar batendo de frente com a sua natureza e achar que o problema é com você. O problema não é com você, nunca foi. O grande lance é que a gente vive num mundo onde tem abundância de comida e escassez de informação adequada. E a gente fica lutando contra a nossa natureza, e toda vez que a gente luta contra a nossa natureza, a gente perde. Então, eu preciso das estratégias corretas para conseguir para conseguir chegar lá, para conseguir emagrecer com saúde, tá bom? Então, ó, vamos entender. O corpo gasta, pessoal, uma média, uma quantidade de calorias para fazer todas as nossas atividades basais. O que que é basal? Respirar, os movimentos peristálticos, para o seu coração bater, basal, né? Para fazer a digestão daquilo que você comeu, é basal, tá? Então você gasta uma quantidade de calorias todos os dias, tá? E caloria, para ficar mais fácil de entender, caloria é uma medida de energia. Então, em média, uma mulher gasta 1.500 calorias por dia e os homens vão gastar, em média, 2.000 calorias. Gente, isso eu falo com muito cuidado, porque assim, depende de vários fatores. Depende qual é o seu sexo, o seu peso, sua idade, teu nível de atividade física, quanto você tem de músculo no seu corpo, mas só pra gente, para ficar fácil, tá? Vamos supor que você gasta 2.000 calorias por dia. E aí você comeu 3.000 calorias por dia. Você gasta duas e come três. O que que seu corpo vai fazer com esse excedente? Ele vai guardar em forma de gordura. Então, a grosso modo, a cada 7.000 calorias a mais que você come do que você precisa, você ganha 1 quilo. E eu vou falar uma coisa para vocês: é muito fácil comer 7.000 calorias a mais com os alimentos que a gente tem disponíveis hoje. Nossa, vai ao shopping. A quantidade de comida e comida cheia de açúcar, cheia de gordura, fritura, aquele cheiro de castanha caramelizada, que, meu Deus do céu. Pra vocês terem noção, vou pegar um que eu sei exatamente. Um lanche do McDonald's, que eu comia toda sexta-feira. Tem um lanche do McDonald's que chama Big Mac, todo mundo conhece, né? Um Big Mac com batata frita média, um refrigerante médio, tem 1.260 calorias. Aí, se eu como uma tortinha de sobremesa, aquela de maçã, que é uma delícia, né? Vai para 1.511. Eu, Mari, gasto em torno de 1.200 reais, 1.200 reais, não, 1.200 calorias para mim por dia. E se eu comer 1.500 em um lanche do McDonald's, nesse aí que eu acabei de descrever, eu já comi mais calorias do que eu precisava no dia inteiro. E eu já estou engordando só ali. Só que é óbvio que eu não vou comer só o lanche do McDonald's. Logo depois, aliás, a gente sabe, né? Clientes do McDonald's, você sabe, logo depois você sente fome, tá? Então é só para você entender como é que funciona, tá? Então, primeira coisa, para emagrecimento, comer menos calorias do que eu gasto. E por que que é difícil? A gente acabou de entender quando eu falei de dieta nutritiva e balanceada, porque não é só comer as calorias, você tem que comer os nutrientes que você precisa todos os dias. Porque se a gente não tiver a quantidade adequada de nutrientes, você vai sentir fome, tá? E aí tem um conceito muito legal, anota aí: densidade nutricional. Alta densidade nutricional é o que a gente busca nos alimentos. O que que é isso?
Densidade nutricional, gente, é a quantidade de nutrientes que aquele alimento tem. Então, tem alimentos que têm grande quantidade de nutriente por caloria, e tem alimentos que são vazios. Pegar um que todo mundo sabe, o açúcar, um alimento vazio, não tem nenhum nutriente ali, só tem caloria. Aquilo é uma caloria vazia, tá? Isso quer dizer que você vai ter energia, mas você não tem nutriente nenhum com ele, tá? Então é por isso que a gente tem que parar para entender quais são os pilares da dieta que funciona. E o quinto é que ela tem que ser deliciosa, porque o nosso corpo faz de tudo para a gente se aproximar do prazer e se afastar da dor. Se a sua dieta não for gostosa, e por isso que a gente tem pão de todo dia, tem tortinha disso, tem um monte de receita, agora não tá vindo na cabeça, mas tem um monte de receita ali no e-book de receitas. Porque essas receitas, elas são calculadas, elas têm bastante proteína, elas têm menos calorias do que a tradicional e elas são muito gostosas. E é justamente por elas serem gostosas que você consegue fazer, emagrecer e manter. Tá? Outra coisa legal da gente falar, a gente não trabalha com suplementação no desafio da transformação corporal, mas depois você vai fazer a mentoria, você vai entender o que que é suplementação e como suplementação pode te ajudar. Eu sou apaixonada por suplementos alimentares, apaixonada, eu aprendi a usar eles no meu dia a dia. Tem suplementos como shakes proteicos que a gente consegue usar para fazer receita. A gente usa para fazer uma panqueca, a gente usa para fazer um bolo, para fazer um manjar, para fazer todas essas coisas deliciosas que a gente gosta de comer, só que com muito menos calorias, tá? Então, isso que é importante, tá? Então, da onde que vem a transformação corporal? Já falamos. Diminui o percentual de gordura, mantém o percentual de massa magra, tá? Então, essa é é a coisa mais importante. Não basta entrar em déficit calórico, tem que ser uma dieta com esses 5 pilares que eu mostrei para vocês aqui. Tem que ser nutritiva, balanceada, variada, proteica e deliciosa, tá? Isso é a coisa mais importante. Se você entender esses 5, você vai estar na busca da dieta correta, tá? E aí hoje, o melhor que a gente tem, gente, não apareceu aqui, mas já vou cuidar. O melhor que a gente tem aqui é o seguinte, que a gente não só mostra o a teoria. A gente mostra o que que vai acontecer na prática. E hoje eu convidei 3 mulheres incríveis que fizeram o STC e que tiveram uma transformação espetacular para mostrar para você como é que você vai estar daqui a pouquinho. A primeira pessoa que eu vou chamar não é brasileira, ela tem um sotaque delicioso e ela fez uma verdadeira transformação corporal. Pam, por favor, liga a sua câmera, liga seu áudio, vem aqui comigo que eu quero poder mostrar para todo mundo, agora na versão ruiva, ainda mais linda. Quero mostrar para todo mundo a sua transformação, que é o máximo. Peraí, acho que você está. Agora sim, agora estou te ouvindo. E aí, Pam, como é que foi essa transformação para você? Ó, obrigada por me convidar, Mari. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Pamela, eu tenho um sotaque esquisito, como já, já se falou, um sotaque estranho. Eu sou do Chile, mas moro aqui no Brasil, que foi onde eu conheci esse programa maravilhoso, o STC, que realmente mudou a minha vida. Aos meus 29 anos, eu procurei pela internet, comecei a já a querer emagrecer, né? Eu fiz dietas doidas, eu fiz todas as dietas que você consegue imaginar, até com nutricionista, mas não dava certo. Não dava certo. Eu emagrecia e voltava a engordar tudo novamente, né? Até que eu encontrei esse programa maravilhoso, eu estava num estado da minha vida lamentável, Mari, e eu quero contar hoje aqui em público algo que eu nunca contei. Qual foi o gatilho que levou a acordar? Eu sabia que eu tinha que fazer dieta, eu sabia que tinha que cuidar da minha saúde, porque eu já estava com pré-diabetes, eu estava com hipertensão, todos os exames, enfim, não tinha nem 30 anos. Então, já era, né, um tipo, acorda para a vida, né? Uma É, vez, é.
eu estava aqui no Brasil. A minha mãe lá no Chile, a minha família lá no Chile. E a gente faz videoligação, né? Uhum. Para saber como que estava e tudo mais. E a minha Uhum. mãe com minha tia fizeram uma videoligação para mim. Eu estava na minha pior versão, tá? Com 72 quilos a mais. Desculpa, com 72 quilos. Eu emagreci 23 Aham. quilos aqui em US Assim. Set. E elas nunca desligaram. E elas continuaram falando de mim. Eu nunca tinha contado isso ao vivo. E eu ouvi tudo. Bem, Eu e ouvi aí? tudo. Meu Deus do céu, eu nunca vi essa menina assim. Olha, sua cara tá muito gordinha, parece uma velhinha. E começaram a falar tudo que elas nunca teriam a coragem de falar na minha cara. Isso Uhum. fez acordar para a vida. Porque se eu não me Aham. respeitava, ninguém ia me respeitar. Então eu procurei Uhum. ajuda. Foi aí quando eu encontrei esse programa maravilhoso, né? Eu não conseguia fazer outra dieta porque você sabe que eu sou formiga, né? Eu sou Sim, muito sim. formiga, né? Eu e você. Acho que até Então, tem uma foto sua muito legal aqui. Aqui, ó. exato, essa, né? Vamos Adoro. mostrar para a galera. E eu pensava que arrasava nas dietas, né? Quem já fez a dieta da maçã, a dieta da lua, a dieta da sopa, eu fiz todas, né? Mas o que levou para acordar para a vida foi isso. E eu conheci a melhor dieta de todas, saudável, proteica, cheia de nutrientes, vitaminas, minerais e com a cara da gordice, como a gente gosta, né? E emagreci quantos? 23 quilos em 6 meses. Então, só gratidão, porque foi uma das melhores decisões na minha vida. Já mantenho há 5 anos. Então, a gente consegue sim, galera. Só vem com a gente. Que linda! Nossa, eu imagino você ouvindo sua mãe e sua tia falar. Ai, meu Deus do céu. Sim. Pã, mas ó, tá linda, 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 linda. Parabéns. É um orgulho Obrigada. poder mostrar aqui, contar a sua história. Gente, imagina 23 quilos em 6 meses. Tô louca para ver as fotos de antes e depois aí de todo mundo que está participando do desafio. Né? Muito obrigada, Pã. Muito obrigada. Obrigada a você, Agora, Mari. a Pã, novinha, não tinha filhos ainda. Você pode olhar a Pã e falar assim: ah, mas para ela era mais fácil, né? Ela, novinha. Mas eu trouxe mais duas pessoas aqui. Olha só. Peraí, deixa eu passar mais uma. O que não falta na Pamela é foto. Agora eu quero convidar diretamente do Paraná a Nath. Nath, uau! Eu amo essa Oi. foto, que, assim, é muito impressionante. E aí, o que aconteceu? Quem que era essa Nath e como é que você se transformou nessa Nath de agora? Então, Mari, eu tive meu filho, né, com 40 anos. Então, Hum. a gente sabe que é uma transformação imensa que acontece no nosso corpo. Eu estava muito satisfeita, estava muito acima do peso, já tinha chegado a 85 quilos. Nessa primeira foto aí eu tô com 81 quilos. E assim, falta de disposição, falta de energia. Assim, algo que aquela coisa de você não querer fazer nada, sabe? Que eu fazia de tudo pro Bernardo dormir para eu dormir junto com ele, porque realmente eu estava entregue, totalmente entregue. E assim, estava muito precisando de ajuda, porque a gente fica muito perdido. Você sabe que você tem que emagrecer, mas você não sabe como, né? E eu estava É. muito sedentária, muito sedentária. Comia errado, né? Como a Pamela falou, que a gente acaba comendo tudo e mais um pouco. E além disso, eu não fazia nada de atividade física e eu não conseguia fazer atividade física. Então, assim, Uhum, encontrei o programa e uhum. comecei a fazer bonitinho como que tem que ser feito. Aí eu eliminei 15 quilos em 3 meses. Então hoje eu tô com 65 quilos, 66 é a minha meta, minha média de peso, né? Para quem tava com 81. Outra coisa, eu tinha muita dores no quadril, Mari. Assim, eu tinha até preocupação, porque eu fui no médico, né? Levar minha sogra no médico. E eu conversando com uma senhora de 70 anos, ela começou a descrever as dores do quadril que ela tinha. Eu fiquei bem quietinha, porque eu fiquei com vergonha, mas as dores que ela tinha, eu tinha.
E eu pensei, meu Deus, se eu Olha tô aí. com as mesmas dores de uma senhora de 70 anos aos 40, o que vai ser de mim quando eu tiver 70? Eu tava com medo, será que eu vou ter que fazer alguma coisa de quadril, outra coisa de quadril que eles têm que colocar prótese e tal? Porque eu não dormia à noite de dor. E era o sobrepeso. Então, a gente acaba se acostumando com a dor, a gente se acaba se acostumando com aquela vida por causa do sedentarismo, né? Aí vieram os treinos, né? Eu tinha muita vontade de treinar cedo, era o meu sonho de consumo, sabe? Aquela pessoa que levanta às 6 da manhã e começa a vida, a linha toda. E eu falava, meu Deus, eu tô aqui às 9h30 tentando levantar da cama. Eu ficava muito frustrada Ah, comigo. Aí que eu comecei a treinar com o programa juntamente, né? Então aí você começa a emagrecer, você começa a treinar e você começa a ver que é muito bom estar ativo, né? Hoje, por exemplo, eu já fiz 2 treinos, gente. Eu acordei às 5h30 da manhã, treinei 2 vezes, assim, eu tô muito feliz. tá, E assim, é outra vida. Eu falo assim, é como a Pamela falou quando ela estava com os 29, ela estava Uhum. acabada e hoje está melhor Sim, que quando estava com 29. Eu hoje estou com 42, mas me sinto melhor de quando eu tava com 30, porque a minha vida toda de é. sedentária, né? Eu tentava Uhum. exercitar, mas eu não conseguia constância, eu não conseguia emagrecer. Isso é frustrante você ir para uma academia e você não emagrece. E não emagrece Sim. mesmo, se a gente só vai para academia e não cuida do que a gente está se alimentando, não vai emagrecer. E aí eu penso assim, sou muito grata mesmo, porque quando eu conheci o programa, a sensação que eu tive foi, agora eu encontrei algo completo, agora eu encontrei algo que Uhum. faz sentido, agora eu vou conseguir. E eu consegui realmente. E eu sou muito grata e muito feliz com essa nova versão, né? 4.2, mas Ah, uma que nova lindo! versão. Que lindo! Ah, eu quero o update aqui dessa foto, viu? Porque eu sei que você já tá mais magra do que isso, né? Já tá bem mais magra. Sim. Gente, que lindo. Muito obrigada, Nath. Muito obrigada. Você realmente é outra pessoa. Nossa, que delícia. E isso, gente, agora com 42, né? Agora, a gente vai sair do Paraná, para vocês verem que tem gente de todos os lugares, de todos os tipos. A gente vai sair do Paraná e a gente vai lá para o Cabo Frio, no Rio de Janeiro, falar com a minha xará, a Mari. Ah, Nath, olha aí a tua outra foto. Esqueci. Aí, gente. Olha a segunda foto, ó. Isso foi logo que ela começou, e aí agora aqui, ó. Olha aí, que linda, essa barriga sequinha, o braço magrinho, bonita, olha, nada sobrando, maravilhosa. E aí agora a gente vai para o Cabo Frio. Vamos falar com essa gata que já não tá mais loira agora, né, Mari? Já voltou para Agora a versão barriguinha, morena, né? versão morena, tá linda. E aí, Mari, o que que aconteceu? Uau, essa foto é muito impressionante. Então, Mari, hoje eu tenho 42 anos. Nessa época aí eu estava com 37 anos. Eu conheci o método nas redes sociais. A gente estava logo que começou a pandemia, eu estava num domingo sentada assistindo televisão e a minha barriga começou a incomodar aqui, pegando embaixo do peito. Eu virei pro meu Sim, marido e falei assim, gente, eu preciso emagrecer, né? Pandemia, a gente só sabia comer. é. E aí eu comecei a procurar nas redes sociais buscando coisa para emagrecer. E graças a Deus eu conheci o método. Falei, vou fazer, seja o que Deus quiser, né? Falei, tenho que fazer, porque eu fiquei procurando médico, nutrólogo. Cheguei até a procurar coisa para fazer cirurgia plástica, mas eu sempre tive muito medo. Aí eu falei pro Hum, meu marido, seja o que Deus quiser, eu vou tentar, não tem para onde fugir, porque a gente tenta fazer sozinha, mas não consegue, né? E sim, graças a é muito Deus difícil. com a equipe, com o grupo que dá um suporte para a gente, que a gente nunca está sozinho no meio de todo mundo que também precisa do mesmo objetivo. Aí eu aprendi É, a fazer as receitinhas maravilhosas aqui, que eu também não cozinhava nada. Meu almoço, eu almoçava de quentinha, comia arroz, batata frita e carne, era só isso. E olha aqui eu aí. aprendi que a gente pode comer legumes, não só legumes do jeito, né, que a gente vê, tipo, a gente consegue fazer lasanha, É, né, várias receitas gostosas, fazer com que a dieta seja prazerosa, né?
para a gente poder levar para a vida. Então, aprendi muita Legal. coisa aqui e eliminei 14 quilos em 4 meses. Não mudei só o corpo, mas mudei a mente também e da minha Amém. família, É. E o né? legal, gente, é emagrece e mantém, né? Quanto tempo faz que você já mantém, Mari, esses 14 quilos a 5 anos. menos? 5 anos. 5 anos. Muito bom. Obrigada, viu, por participar, Xará. Como sempre, Obrigada. abrilhantando aqui. Muito obrigada. Obrigada. Gente, então assim, por que que a gente traz isso aqui para você? Para você entender que existe método por trás, que existem estratégias adequadas para cada pessoa. E é por isso que a gente faz esse trabalho de educação e de conscientização. Então, hoje a gente falou dos 5 pilares da dieta que emagrece e nunca mais você engorda. Você viu aí a Mari contando aí que há 5 anos ela mantém o corpo dela. Agora, amanhã a gente vai falar sobre atividade física. Aliás, quem tá gostando dos treinos que a gente tá fazendo, tá super legal, né? Tá super legal. Hoje a sala cheia de gente treinando, foi maravilhoso. E claro, você vai poder pegar o treino e fazer aí na sua casa também. Tá tudo certo se você não conseguir entrar ao vivo, mas eu recomendo que você entre ao vivo. É, mas o que que eu tenho que fazer de atividade física? Que tipo de exercício é bom para o emagrecimento? Existe exercício adequado? Posso treinar em casa? Preciso ir para a academia? Quanto tempo eu tenho que treinar? O que que eu posso fazer em casa se eu nunca fiz atividade física? Isso é o que a gente vai falar amanhã. Porque sim, atividade física é um pilar, é fundamental. Eu não quero só que você fique magra, eu quero que você fique magra e saudável, e por isso a atividade física é fundamental, tá bom? Acabei de falar. Acabei de falar, meu ponto eletrônico está aqui falando para eu falar do treino que está rolando às 7 da manhã, que é o que a gente acabou de falar agora. E amanhã a gente vai entender, mesmo se você nunca conseguiu ser ativa na sua vida, a gente vai te passar estratégias para você sair do sedentarismo e se tornar uma pessoa ativa. E se você já faz atividade física, que tipo de atividade física que você deve fazer para potencializar a queima de gordura sem perder a massa magra, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, foi uma delícia, como sempre, né? Tá aqui nessas lives do Desafio da Transformação Corporal e a gente se vê amanhã na próxima live, falando sobre atividade física. Um beijo, fiquem com Deus, sucesso, boa sorte, posta tudo que você tá comendo lá no grupo para a gente poder te ajudar, tá bom?